Oi, eu sou o Luan e hoje eu trago para vocês Papéis Avulsos. Papéis Avulsos foi um livro publicado por Machado de Assis em 1882. E, pelo título, você pode imaginar que são várias histórias que não conversam entre si. Mas o próprio Machado de Assis traz uma advertência falando que todos os 12 contos, né, que ele traz no livro, eles são como filhos do mesmo pai, reunidos à mesma mesa. E não como viajantes em uma pousada qualquer. Então, sim, a ideia dele é que eles têm a mesma temática. Eu acredito que a temática que permeia todos os 12 contos é a temática do poder. Poder político, poder nas amizades, poder das notícias. Bom, eu vou trazer os meus contos favoritos daqui desse livro para vocês falar um pouquinho de cada um deles. Porque eu não ia falar de todos os 12 contos, senão ia ficar um vídeo muito longo. Bom, o primeiro conto que eu gostei muito, ele é um queridinho de quem gosta de literatura. Que se tirar o chapéu. Que é O Alienista. O Alienista, ele conta sobre um doutor que criou um hospício. Um hospício todo pintado de verde. E ele começou a internar as pessoas dessa cidade lá nesse hospício. Só que chega o ponto em que há mais pessoas dentro do hospício do que fora dele. Então, ele entende, né, que essa loucura que essas pessoas teoricamente apresentam, ela é normal. E que as pessoas, em teoria, normais, é que são loucas. Então ele libera todos os loucos e começa a prender agora as pessoas normais. E as pessoas ficam com muito medo dele, obviamente. Por fim, ele entende que mesmo essas pessoas, em teoria, saudáveis mentalmente, etc., elas também apresentam traços complicados na saúde mental delas. Então ele libera todo mundo e ele, como se considera a pessoa mais normal e saudável mentalmente, ele se prende agora dentro do hospício dele. Eu danço, ó. E ele morre 17 meses depois que ele se prendeu dentro do hospício. O segundo conto que eu gostei muito é Chinela Turca. Esse conto, ele conta a história de Duarte. Duarte, ele tá se preparando para ir para um baile. Então ele coloca o seu melhor terno, sua melhor gravata, para ir para esse baile. E na hora dele sair, chega uma visita inesperada. Lopo Alves. E Lopo Alves não é apenas só uma visita inesperada e indesejada, senão ele também traz consigo um drama de 180 páginas que ele quer ler para Duarte, para que Duarte dê a sua opinião sobre aquele romance, sobre aquele drama. E daí eles se sentam nas cadeiras e ele começa a ler. Duarte faz tudo o que pode para tentar demonstrar interesse. É um perrengueiro, né? Mas logo Lopo Alves percebe que ele não está recebendo a atenção devida, então ele se levanta e sai. Nessa hora, o Duarte, ele sente esse meio que eu não deveria ter feito isso, mas eu tô feliz porque agora eu vou poder ir pro baile. Mas aí chegou um policial falando que ele está sendo acusado de roubo, de roubar uma chinela turca. E pega ele e leva ele até uma carruagem e leva ele. Quando ele chega no local, na verdade esse homem vira para ele e fala que ele não é um policial, mas que ele deve ser vendado e deve entrar naquele local. Ele é vendado, ele entra, e quando ele tira a venda, ele vê que lá tem um padre, tem um ancião, e esse ancião fala para ele que na verdade ele não é ladrão e que a sandália nunca foi roubada, que ele foi trazido ali para um outro motivo. E aí chega uma mulher com um vestido de noiva e o ancião fala para ele: você vai fazer 3 coisas. Você vai casar, você vai escrever um testamento e você vai morrer. Duarte fica muito desesperado e o padre sussurra no ouvido dele que há uma janela que ele pode pular dessa janela. Então, ele pula dessa janela e ele sai correndo e as pessoas vão atrás dele e tudo mais, até que por fim ele chega na casa dele. E ele tranca a porta com tudo e se senta na sua cadeira, só que quem tá em frente dele? Lopo Alves. Mano, é plot twist atrás de plot twist. Que plot! E tudo isso era apenas um devaneio da cabeça dele, que ele criou para não escutar o drama de Lopo Alves. E Machado de Assis ele termina com uma frase. Vamos lá. O melhor drama está no espectador e não no palco. E eu concordo muito com essa frase, porque há muitas obras
clássicas ou não tão clássicas ou modernas, que são muito apreciadas e que quando você lê ou quando você assiste o filme ou etc, você não necessariamente precisa gostar, porque esse material ele precisa conversar com o espectador, né? A terceira história que eu gostei muito foi O Segredo do Bonzo. E essa história, ela vai te ensinar como escrever uma fake news. Sim, claro, eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Ele basicamente conta de um sábio que ele tem 3 discípulos e ele ensina para esses discípulos a sua filosofia, né? E cada um desses discípulos sai para espalhar a sua filosofia. E a filosofia dele, eu vou ler a frase que mais define ela para vocês. Se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião. Então, o mais necessário é a opinião. Outro conto que eu gostei muito foi A Sereníssima República. Nesse conto, a gente tem um cônego, ou seja, um padre, que ele fez uma descoberta muito incrível. Ele consegue se comunicar com as aranhas. E as aranhas, elas olham para ele e acham que ele é Deus. Então ele constitui nessas aranhas uma sociedade. E também um modelo de governo e uma eleição. Só que, assim como as eleições passadas do nosso país, o povo não gosta muito do resultado, não. Fala assim, não foi isso que eu pedi, não quero isso não. Tá errado isso aí. E daí eles fazem de novo a votação. Só que de novo eles acham que houve fraude, e aí se faz de novo, e de novo, e de novo, e várias vezes ficam fazendo essa eleição. Várias e várias e várias vezes. O último, mais ou menos importante, conto que eu gostei, foi Uma Visita de Alcibiades. Esse conto, ele é uma carta. Ele é uma carta que um desembargador manda para um conhecido seu. E nessa carta ele conta que ele, nos seus devaneios, ele estava pensando como as pessoas gregas veriam a nossa moda. Então ele é adepto ao espiritismo, né? Então ele decide fazer um ritual espírita para trazer a alma de uma pessoa grega para perguntar sobre isso. Ele faz a cerimônia. Só que no lugar de trazer a alma, ele traz a pessoa em carne e osso de Alcibiades. E essa figura histórica fica conversando com ele e, por fim, esse desembargador fala que ele precisa se arrumar para ir para um local. E ele pede para ver esse grego ele pede para ver esse desembargador se arrumando. E a cada peça de roupa que esse desembargador coloca, ele fica mais escandalizado. Porque primeiro ele coloca calças pretas e ele pergunta o porquê da cor preta. E o desembargador fala que é pela seriedade. E depois ele coloca uma camisa e um terno preto e uma gravata. E nessa hora que ele coloca a gravata, o grego acha que ele está querendo se enforcar, então ele puxa a gravata do homem e pula em cima dele. E depois disso ele coloca um sobretudo da cor preta também. Da cor preta também. E o grego, ele fica o tempo todo perguntando por que o preto, por que o preto, por que o preto. E ele fala que nossa sociedade se tornou muito melancólica, se essas são as roupas que as pessoas usam. Ele pergunta se aquele look já está pronto, e o homem fala que não, que ainda falta um último acessório, um chapéu. E o grego pensa que esse acessório vai ser o diferencial, vai ser a parte colorida ou que vai dar vida para aquele look. E daí, quando o homem coloca um chapéu também preto, esse grego morre pela segunda vez de tanto desgosto. Morreu agora, agorinha. Bom, esses foram os meus contos favoritos. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários os seus contos favoritos. Eu super recomendo esse livro para todo mundo. Houve um grupo de professores que fizeram uma playlist explicando cada um dos 12 contos, trazendo curiosidades e tudo mais. E eu vou deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo, porque eu assisti alguns vídeos dessa playlist para eu relembrar os contos dessa obra. Se você chegou até aqui, comenta Machado melhor do que os Irmãos Grimm, que vou saber se você chegou até aqui. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que ama uma crônica, ou um conto, ou uma fábula, até para aquele que adora um romance, manda para todo mundo. E tchau!